Olá a todos! Nessa videoaula nós vamos estudar como as derivadas afetam a forma do gráfico. Então assim, o objetivo dessa aula é usar os conceitos de derivadas para esboçar gráficos de funções. Então, a primeira coisa que nós devemos nos questionar é o seguinte: o que a derivada de f nos diz sobre a função f? E aí nós temos esse teorema, que diz o seguinte: seja f uma função real, derivável, então, se a derivada da função for positiva para todo x em um intervalo aberto i, então f é crescente i. Se f' de x for negativo, no intervalo aberto i, então f é decrescente i. E na videoaula passada, a gente viu o caso do f' de x igual a zero, que se f' de x igual a zero, num intervalo aberto i, então f é constante. E a demonstração desse teorema acaba sendo vamos dizer assim, replicar esse terceiro caso. Então aqui o que acontece? Considere A e B dois números quaisquer de i, quaisquer, com, por exemplo, A estritamente menor do que B. E aí o nosso objetivo é o quê? Se f' de x for positivo, logo a função é crescente. Então, se A é menor do que B, f de A é menor do que B. Se for decrescente, f de A é maior do que f de B e assim por diante. O que acontece? Pelo teorema do valor médio, existe um número C pertencente ao intervalo aberto de A até B, tal que f de C venha a ser exatamente igual a f de B menos f de A, ou seja, a variação dos y, sobre a variação do x, B menos A. E aí já vamos colocar, vamos dizer, tudo no mesmo pacote. Vou até aqui colocar na cor verde. Se f' de x é estritamente positivo, em particular, isso vai implicar que f' de c é positivo. E como a gente já sabe que b menos a é um número positivo, afinal de contas, b é maior do que a, isso implica que o f de b, ou seja, o numerador, menos o f de a, é positivo. Logo, somando aqui dos dois lados, o f de a, o f de b fica maior do que o f de a. E aí, só para visualizarmos melhor, o que eu estou dizendo é que f de a é menor do que f de b. Ou seja, se a é menor do que b, qual é a conclusão que a gente chegou? Que f de a tem que ser menor do que f de b. Ou seja, a função ela está crescendo. À medida que você aumenta o valor de x, aumenta o valor de y. Agora, se porventura, vou até copiar e colar essa frase, só que agora mudando a cor. Se porventura o f' de x é menor do que zero, em particular o f' de c é menor do que zero, esse número é menor do que zero, logo f de b é menor do que o f de a, e isso implica que o f de a é maior do que o f de b. Então, o procedimento é análogo, porque se esse número aqui é negativo, mas o denominador é sempre positivo, logo o numerador tem que ser um número negativo. Isso quer dizer o quê? Que se A for menor do que B, e f de A sendo maior do que f de B, quer dizer que a função está decrescendo. À medida que você aumenta o valor de x, aumenta quem está dentro do parênteses, o f diminui. Então aqui já mostramos o maior que zero, menor que zero. O caso igual a zero foi o que foi feito na videoaula passada. Então, feito essas considerações, o que já podemos fazer é o seguinte: calcula a derivada e estuda o sinal da derivada. Se a derivada for positivo, a f é crescente. E aí tem que tomar esse cuidado. Uma coisa é a derivada, outra coisa é a f. Então, se a derivada é positiva,
Então, f é crescente. Então, é muito importante reforçar isso. Vamos fazer um exemplo numérico. Vamos identificar aqui para quais valores de x essa função ela é crescente. Então, o primeiro passo é calcularmos a derivada da função. Então, f' de x vai ser 4x ao cubo menos 4x mais zero. Bem, a gente precisa fazer um estudo de sinais, então seria interessante escrever esse polinômio como produtos. Como eu posso fazer isso? Eu posso simplesmente colocar o 4x em evidência. Quando eu coloco 4x em evidência, aqui fica x ao quadrado menos 1. Porque aí 4x vezes x ao quadrado dá 4x ao cubo. 4x vezes menos 1 vai dar menos 4x. Quando você tem um produto, você pode fazer aquela brincadeira de sinais. Que é exatamente o que eu vou fazer aqui agora. Então, já que eu vou fazer esse estudo de sinais, eu vou criar uma reta aqui auxiliar. Então, uma para estudar o primeiro termo, uma para estudar o segundo termo e uma para estudar o resultado final. Então, vamos olhar para o 4x primeiramente. Aonde que essa parcela aqui vai dar zero? No x igual a zero. Então, eu marco x igual a zero aqui. Aonde que essa parcela aqui vai dar zero? Ela vai dar zero no menos 1 e no mais 1. Então, o que eu vou fazer? Isso aqui eu vou estudar o sinal da expressão 4x. Aqui eu vou estudar o sinal da expressão x ao quadrado menos 1. E aqui eu vou estudar o sinal da f' de x. Então, vamos lá. Vamos começar primeiro pelo 4x. Se x é maior do que zero, o resultado é positivo ou negativo? Positivo. Então, aqui é tudo mais. E aqui, à esquerda de zero, tudo menos. Aqui, observe que se eu fosse desenhar o gráfico dessa função, o gráfico da função x ao quadrado menos 1. Então, a gente marcaria aqui menos 1 aqui, marcaríamos 1 aqui, e aí nós teríamos a nossa parábola com concavidade para cima. E aí observe que, se o x está no intervalo de menos 1 até 1, o y correspondente é negativo. Então, quando você olha, por exemplo, que o seu traço está abaixo do eixo x, então você está dizendo que o f de x, ou quer dizer, que o x ao quadrado menos 1, nesse caso, ele é negativo. Então, dentro desse intervalo, coloca negativo. Por fora, ou seja, para x maior do que 1 é positivo, e para x menor do que menos 1 também é positivo. Só pensarmos, por exemplo, no x igual a menos 2. Menos 2 ao quadrado dá 4. 4 menos 1, 3. Agora, nós vamos fazer um pontilhado para identificarmos as regiões válidas, né? Então, eu vou fazer um pontilhado aqui, um pontilhado aqui, um pontilhado por aqui. Vamos marcar aqui quais foram os personagens relevantes. Então, nesse caso, foi o menos 1, o 0 e 1. E vamos fazer o estudo de sinal. Então, aqui, menos com mais dá menos com menos dá mais com menos, mais ou menos, mais com menos dá menos, mais com mais. Qual é a conclusão dessa conta? Eu vou apagar isso aqui, porque isso aqui foi só um auxílio. A conclusão é a seguinte. Vou deixar em amarelo mesmo. F é crescente em... Aonde que a derivada deu negativo? No intervalo menos infinito até menos 1. União de 0 até 1. Aonde... Perdão, crescente não, decrescente, né? Deixa eu só fazer, porque a derivada aqui deu negativo. Então, aonde a função ela f é decrescente em... Agora sim. Porque aqui a derivada deu negativo, né? De menos infinito a menos 1, de 0 a 1. Então, f é decrescente nesse intervalo. E f é crescente em
aonde que é positivo, intervalo aberto de -1 até 0, união de 1 até infinito. Então, identificamos aonde a função ela é crescente e aonde a função é decrescente, e eu só vou deixar essa informação aqui registrada. Deixa eu registrar aqui. Então, é assim que a gente analisa quando que uma função ela é crescente ou decrescente. Isso já ajuda bastante na hora de você esboçar o gráfico. Só que temos mais coisas ainda para comentar sobre a primeira derivada da função. E aí temos o teste aqui. Suponha que P seja um número crítico. O que é um número crítico mesmo? Os pontos aonde a derivada dá zero. Se o sinal da f' mudar de positivo para negativo em P, então f tem um máximo local em P. Se o sinal da f' mudar de negativo para positivo, temos o mínimo local. E se f' não mudar de sinal em P, então f não tem nem máximo nem mínimo local em P. Uma maneira que eu uso para verificar se uma função tem máximo ou mínimo local, e eu esqueci de falar que é tudo local, é o seguinte. Vocês estão vendo a minha caneta, e quando a derivada é positivo, quando a derivada da função é positivo, a gente já viu que a função é crescente. Se a derivada é negativa, a função é decrescente. Então pense comigo o seguinte. Se a função ela é crescente, ou seja, sinal positivo, e de repente mudou para decrescente, então é natural visualizar que nós vamos ter um máximo local, porque você cresce e depois decresce. Então você pode até fazer uma onda, né, ou qualquer coisa do tipo. Então você pode usar esse recurso, ó, cresce, decresce, máximo local. Se mudar de negativo para positivo. Então negativo é assim, positivo é assim. Então quando você faz esse movimento, você identifica o mínimo local, ou seja, você decresce, 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 depois cresce, cresce, cresce. E aí, essa é a maneira mais eficiente de, ao identificarmos o topo de montanha, se ele é máximo ou mínimo local. E se a derivada não mudar de sinal, pensa no exemplo da função x ao cubo, a função não vai ter nem máximo nem mínimo local naquele ponto P. Então, vamos resgatar o nosso exemplo inicial. Então, nós temos a nossa função f de x. Eu simplesmente vou pegar esse meu diagrama aqui, foi feito, vou copiar, vou colar aqui, para justamente fazer essa análise. Então, o que nós podemos concluir? Mudou de negativo para positivo, ou seja, estava decrescendo e cresceu. Então, em x igual, vamos colocar assim, f tem ou possui um mínimo local, e aí cuidado, eu estou falando mínimo local, não valor mínimo local. Um mínimo local em x igual a -1. Por quê? Porque você estava decrescendo, depois você cresceu. E também no x igual a 1, porque novamente você estava decrescendo e depois cresceu. Então em x igual a -1 e x igual a 1. Agora, e o máximo? Vamos lá. F tem um máximo local em. Vamos lá. Tem que ser do positivo para o negativo. X igual a 0. E acabou, né? Porque só o x igual a 0 que tem essa transição do positivo para negativo. Então a gente anota essas informações aqui. Resolvemos o nosso exercício da questão do máximo e mínimo local. Aqui é a nossa informação. Então, a primeira derivada, além de ser útil para você identificar se uma função é crescente ou decrescente, ela é bastante útil para você identificar quando que uma função ela possui um máximo local ou mínimo local. Agora, e a segunda derivada? Para falarmos de segunda derivada, precisamos falar um pouco sobre concavidade. Dizemos que f é côncava para cima no intervalo i se o gráfico da função f estiver acima de todas as retas tangentes em i. Bem, só para explicarmos por meio de desenho, que fica mais fácil, então a ideia que vocês precisam ter é a seguinte.
Digamos que eu queira analisar a concavidade da função nesse intervalo i aqui. Então, eu quero analisar por aqui. Então, eu vou olhar para todas as possíveis retas tangentes. Uma reta tangente aqui, uma outra reta tangente aqui, uma outra reta tangente aqui. E observe que todas essas retas tangentes possuem uma propriedade comum. Nesse caso, o gráfico ele está abaixo da reta tangente. Então, nesse exemplo, para esse conjunto verde, a função está com uma concavidade para baixo. Para identificarmos uma concavidade para cima, seria, por exemplo, pegar esse intervalo aqui, porque aí qualquer reta tangente, o gráfico da função estará acima das retas tangentes. É assim que a gente identifica concavidade, pelo menos o conceito. E aí o que nós temos como resultado, e eu não vou demonstrar isso só para ganharmos tempo, se f duas linhas for positivo, ou seja, se f duas linhas de x for positivo para todo x em um intervalo i, então f é côncava para cima em i. Se a derivada for negativa, a segunda derivada, perdão, for negativa, então f é côncava para baixo. Caso você tenha um ponto P, onde tem uma troca de sinais, que às vezes o f duas linhas vai dar zero, e aí você tem diversos cenários. Pode ser que você tenha uma mudança de sinal, pode ser que você não tenha uma mudança de sinal. E aí, no caso onde tem uma mudança de sinal, nós vamos chamar esse ponto de inflexão. Então, que nem no desenho anterior que eu acabei fazendo. Mais ou menos por aqui, vamos colocar assim, a concavidade ela mudou de baixo para cima. Então, esse ponto que eu destaquei em amarelo é chamado de ponto de inflexão. É um ponto onde ocorre uma mudança de concavidade. Não basta o f duas vezes x ser igual a zero. Tem que ter uma troca de sinais, porque afinal de contas, esse é o conceito de ponto de inflexão. Você tem uma mudança de concavidade. E adivinha? Nós vamos agora aplicar esse conceito neste exemplo. Então, para isso, a gente tem que calcular as duas derivadas, né? Então, primeiro, calculando novamente quem é o f' de x, aqui vai dar 4x ao cubo menos 4x. Agora, calculando f duas linhas de x, o resultado vai dar 12x ao quadrado menos 4. Vou colocar o 4 em evidência, parafraseando Chitãozinho Chororó. Então, ao colocar o 4 em evidência, nós vamos ter aqui, 3x ao quadrado menos 1. Esse é o nosso f duas linhas de x. Aqui é fácil, fácil entre aspas, né, estudar o sinal aqui. O que a gente precisa fazer? Primeiramente, esboçar o gráfico dessa função. O 3x ao quadrado menos 1. Quando a gente estuda a raiz desse camarada, a gente iguala a zero, né? Então aqui no caso vai ficar x ao quadrado igual a 1/3. Né? Passa 1 para lá, depois passa 3 dividindo. Aqui percebe-se que x tem que ser igual a mais ou menos raiz de 3. Então na hora que você esboça o gráfico dessa função aqui, fazendo um rascunho bem rápido aqui, nós temos o seguinte. Menos raiz... na verdade é raiz de 3 sobre 3, né? E quando se coloca aqui vai ficar 1 sobre raiz de 3, aí racionaliza. Então, menos raiz de 3 sobre 3, raiz de 3 sobre 3. E aí nós vamos esboçar a nossa parábola, que isso aqui é o gráfico de uma parábola com cavidade para cima. Então seria uma coisa mais ou menos assim. E aí nós podemos fazer o estudo sinal. Como aqui o gráfico à esquerda do menos raiz de 3 sobre 3 está acima do eixo x, então esse cara é positivo. Aqui como está abaixo, negativo, negativo, positivo. Logo, f tem concavidade, vou abreviar assim, para cima. Eu estava até registrando a resposta na cor amarela, né? Deixa eu colocar na cor amarela. Ela tem uma concavidade para cima em, e aí vamos marcar o intervalo. Aonde é positivo? Do menos infinito até menos raiz de 3 sobre 3. União, raiz de 3
sobre 3 até infinito. E f tem concavidade para baixo, em no intervalo aberto de menos raiz de 3 sobre 3. Só ajeitar aqui, né? Menos raiz de 3 sobre 3 até raiz de 3 sobre 3. E os pontos de inflexão? É onde tem mudança de sinal de concavidade. Então, nesse caso, f tem pontos de inflexão, em aonde ocorre a primeira mudança, um x igual a menos raiz de 3 sobre 3 e x igual a mais raiz de 3 sobre 3. Então aqui está a nossa resposta para a questão da concavidade. E agora nós vamos juntar tudo isso num pacote só para esboçarmos o gráfico da nossa função. Então vamos lá. Vamos esboçar agora, em definitivo, o gráfico da nossa f. Primeira coisa que a gente tem que observar é que para esboçarmos o gráfico da f, a gente precisaria calcular o limite dessa função quando x tende a menos infinito e quando x tende a mais infinito. Só que, pensando com um pouquinho mais de calma, nós vamos conseguir concluir que vai dar ambos mais infinito. Quando se calcula o limite de f quando x tende a menos infinito, dá mais infinito. E quando x tende a infinito, dá mais infinito também. Deixarei como um exercício para vocês verificarem. Eu vou precisar aqui pegar todas as informações anteriores. Então, a primeira informação que eu quero pegar é essa aqui. Então, aqui nós temos uma informação nos menos 1, 0 e 1. Então, eu vou lá aqui embaixo. Já até dei um spoiler do que vai acontecer, né? Na próxima aula, mas vamos lá. Então, aqui eu só quero registrar essa informação. F é decrescente aqui, então eu tenho que marcar o número menos 1. Eu tenho que marcar o 0. Eu tenho que marcar 1. Eu vou até deixar um pouco mais para a esquerda, só para facilitar o desenho. Uma outra informação que apareceu no exercício, aqui tem a questão dos máximos e mínimos locais. A gente vai... acho que vale a pena até registrar isso aqui, como a gente já fez esse estudo. Ctrl C. Opa. Ctrl V. Então, nós temos uma outra informação sobre a função. Então, vale a pena até calcularmos quanto que é o f de cada um desses personagens. Então, quanto que é o f de menos 1. Ou seja, o que acontece quando você troca o x por menos 1. Aqui vai dar mais 1. Aqui vai dar menos 2. Então, mais 1 com menos 2 dá menos 1. Menos 1 mais 3 dá 2. Então, eu marco 2 aqui. Se x é igual a menos 1, o y dá 2. Se x é igual a 0, se x é igual a 0, o y é igual a 3. Deixa eu colocar aqui. 2. Se x é igual a 0, o y é igual a 3. Agora, o que acontece quando x for igual a 1? E nesse caso vai dar menos 1, né? 2 de novo. Vamos marcar mais ou menos aqui na mesma altura. Ainda falta a questão da concavidade, que está aqui, né? Então, deixa eu diminuir o zoom para pegar toda essa informação. Será que eu consigo pegar tudo? Acabar. Pegar primeiro só o da concavidade aqui. Ctrl C. Ctrl V. Quarta informação aqui embaixo. E por último, a questão do ponto de inflexão. Ctrl C. Assim dá para voltar. Ctrl V.
uma última informação. Como aqui nós temos uma outra informação do mais ou menos raiz de 3 sobre 3, raiz de 3 sobre 3 é um número menor do que 1. Então, o mais raiz de 3 sobre 3 deve estar, sei lá, vamos colocar assim, mais ou menos por aqui. E o menos raiz de 3 sobre 3 por aqui. E agora nós vamos fazer o desenvolvimento. É da esquerda para a direita, né? Então, vamos lá. Então, quando x tende a menos infinito, o resultado vai dar infinito. E aí a gente sabe que no intervalo de menos infinito a zero, a função, ó, de menos infinito, perdão, de menos infinito a menos 1. A função ela decresce e a concavidade vai ser para cima. Aqui, ó, f tem concavidade para cima no intervalo de menos infinito até menos raiz de 3 sobre 3. Ou seja, até aqui a concavidade é para cima. Então a gente desenha e bate aqui no menos 1. Observe que agora, de menos 1 até menos raiz de 3 sobre 3, a concavidade continua para cima, só que agora a função ela é crescente. Então, ela é crescente. Eu ainda não calculei, né, quanto que é o f disso. Então, a gente vai só crescendo, crescendo, crescendo. E ela bate aqui. Nisso que ela bate aqui, em algum valor genérico, ela não pode ser maior do que 3. Por quê? Porque como a função é crescente de menos 1 até 0, a ideia é que você vai crescendo até bater aqui no 3. Mas aqui eu vou fazer uma pequena pausa. Por quê? Porque agora a concavidade muda. Porque a concavidade da função ela fica para baixo no intervalo menos raiz de 3 sobre 3 a raiz de 3 sobre 3. Ou seja, aqui ela até cresce, mas ela cresce com concavidade para baixo. Ela faz um movimento mais ou menos assim. Bateu aqui no x igual a 0, agora de 0 até 1, a função ela é decrescente. Nisso que ela for decrescente, então aqui ela vai ser decrescente. Só que aí o que acontece? Nisso que ela for decrescente, você para aqui mais ou menos, porque aí observe que novamente a função vai ter uma concavidade para cima, continua decrescendo, mas concavidade para cima. Então você muda e aí ele faz um movimento mais ou menos assim. Continua decrescente, mas concavidade para cima. Bateu no 1. Concavidade continua para cima. Agora, a função ela é crescente, porque de 1 a infinito f é crescente. E ela é crescente quando x tende a infinito, o f de x dá mais infinito. Então, esse seria o esboço do gráfico da nossa função. Observe que é toda uma receita de bolo, de você extrair tudo da primeira derivada, tudo da segunda derivada, e aí não tem jeito. É praticar, saber fatorar, saber fazer estudo dos sinais, para conseguir fazer um bom esboço do gráfico. Agora sim, para comentar o tema do nosso próximo vídeo, nós vamos estudar uma ferramenta que é bem útil para o cálculo de limites, que é conhecido como a regra de L'Hopital. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Peço que curtam, que compartilhem e até a próxima.